Capítulo 5, então, com o título Poderoso Testemunho Cristão. Então, o Senhor, através de Ellen White, vem trazendo para nós vários tópicos bem importantes, assim, alguns textos bem impressionantes. E eu quero destacar já o primeiro parágrafo. Os missionários do Mestre preparam-se melhor para a obra lá fora em lares cristãos, onde Deus é temido. Onde Deus é temido, onde Deus é amado, onde Deus é adorado, onde a fidelidade se tornou segunda natureza, onde não se permite dar aos deveres domésticos descuidada e casual atenção, onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Manuscrito 140, 1897. Eu destaquei esse texto por ser o primeiro, mas também porque diz aqui que os missionários do Mestre preparam-se melhor para a obra lá fora em lares cristãos, onde Deus é temido, onde Deus é amado, onde Deus é adorado, onde os deveres domésticos são feitos, onde é considerado onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial e fiel. Ou seja, onde de fato um lar onde a transformação da graça, através da graça, é vista de fato. Onde há uma experiência com Deus, não só de ouvir falar, mas que é uma realidade. Eu quero destacar esse texto e eu quero já abrir para comentários. Quais textos vocês leram que chamou a atenção? Esse não foi o texto que me chamou mais a atenção. Tem um texto bem poderoso lá no final, mas eu quero deixar aí para vocês comentarem. Qual texto chamou a atenção de vocês? O que vocês aprenderam durante a semana? Aqueles que quiserem comentar, levante a mãozinha ou deixe no chat, eu irei compartilhar aqui com vocês. Alguém gostaria de comentar? Quais são aí os textos fortes que vocês viram, que vocês querem comentar, Edielson? Olha, você está me ouvindo bem? Porque eu esqueci de pôr o fone. Estou ouvindo bem, então vamos lá. Eu queria só fazer um comentário sobre esse texto que você falou aí, né? Porque eu estava refletindo sobre isso, inclusive hoje, né? Porque eu não vim de um lar, né? 100% cristão. Era cristão, mas não adventista e tudo mais, né? Então, o que acontece? Mas eu vim de um lar onde eles me deram muitos valores morais, né? Desde criança, me ensinaram tudo que é certo, tudo que é correto, enfim. Mas como eu venho de um lar que era é, onde todos os meus ancestrais eles eram pessoas do campo, eu aprendi muita coisa do campo, sabe? Muita lida e tudo mais. E hoje eu precisei usar um desses conhecimentos, entendeu? Eu tava com as mudas de maniva aqui para guardar elas por um período maior, para plantar na sequência. E eu usei uma técnica que o meu pai me ensinou e que possivelmente ele aprendeu com o meu avô, né? Então, eu fiquei raciocinando e eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, que bênção, né? Tipo, eu tenho uma família assim e tal, onde eu aprendi tanta coisa legal. E aí eu fico pensando, né? Tipo, olha só como que isso não é, digamos assim, a gente não carrega isso, né? Tipo, com a gente, né? Tipo, de uma forma hereditária. Então, da mesma forma, quando uma pessoa ela nasce em um lar cristão, um lar verdadeiramente cristão, né? Onde todos esses atributos que nós vemos no capítulo agora, eles são colocados em prática, aí a gente tem a possibilidade de ter missionários verdadeiramente preparados, né? Assim, é claro que a gente que não teve lá, não nasceu lá cristão, podemos sim ser missionário, mas quando se fala de preparo, se o lar for cristão, a pessoa vai ser muito mais preparada para o lar, no caso, para o trabalho missionário, do que outros tipos de pessoas. Mas o verso que me chamou mais atenção, no caso, o trecho, né? Está na segunda página se eu abrir aqui o PDF, na segunda página aí, onde fala até uma citação do Patriarcas e Profetas, que fala assim, ó, um lar cristão bem ordenado é poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã.
argumento que o incrédulo não pode contradizer. E aí eu fiquei parado aqui nesse texto, eu fiquei pensando, né? Eu falei, por que será que o incrédulo não pode contradizer? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça um tempo, até que eu consegui entender um pouco, né? Por que o incrédulo não pode contradizer? Primeiro é que o incrédulo, ele já não crê, né, em todas as coisas que o cristão crê, principalmente na questão moral, na questão de todas, tipo assim, do amor, do cuidado, do serviço, etc. Então, o que acontece? E na maioria dos casos, o incrédulo ele usa os argumentos, né? Tipo assim, então, assim, o argumento, inclusive falamos disso no estudo passado, né, sobre a questão do argumento, no caso da teoria e da prática, né, da vivência. Então, o incrédulo ele só vai ter, digamos assim, a teoria, né? O debate ali, e essa coisa, quando comparado, né? E aí, quando você olha o contraste, por exemplo, do debate com uma família cristã que realmente vive os princípios cristãos ali no lar, de forma contínua, e você vê os frutos disso, como o amor, a abnegação, o serviço, não tem como refutar isso, porque é um fruto prático, é tipo uma coisa que você está vendo ali, já, sabe, você pode, entre aspas, é como se você pudesse apalpar aquilo. E aí o incrédulo, ele vem com a teoria, entendeu? Então eu achei genial essa parte, e eu fiquei, né, isso me gerou uma certa dúvida assim, eu fiquei pensando, mas como que o cristão, no caso, como que o incrédulo não pode, né, refutar isso? E é exatamente por causa dessa diferença da prática com a teoria, entendeu? Então essa parte, né, foi uma das que eu achei, né, mais impactante do livro. Esse texto me chamou bastante atenção também, porque o incrédulo, ele sempre está buscando algo para... Inconsciente e inconsciente, ele sempre está buscando algo para mostrar, olha, você não é cristão, por que que você age desse jeito, né? Mas, como você citou, esse é um caso em que não tem como refutar. E eu também quero comentar o que o Vitor falou, o Nedilson até respondeu, sobre ser algo patriarcal, né? Exatamente. Deixa eu ler exatamente o que ele citou aqui. Assim eram os ensinos na era patriarcal, exatamente, né? Passado de pai para filho, né? A Alisson pode comentar? Boa noite a todos, feliz sábado. Eu queria comentar em cima dessa citação que Edielson acabou também de comentar, que uma família bem ordenada, não é isso? Vale mais do que um sermão, mais ou menos isso, né? Um sermão pregado, obviamente, uma influência ao mundo de que os incrédulos não podem contradizer. Eu acredito o seguinte, que o círculo de influência que uma família bem ordenada ela pode transmitir, isso acaba impressionando a mente dos incrédulos. Porque, assim, o incrédulo, ele se baseia muito no racional, né? E a gente sabe que, para quem estudou a verdadeira educação, eu acredito que é no livro... Eita, esqueci agora o nome do livro. Onde ele menciona um fator muito interessante de que muitos pensadores cristãos que são muito citados, né? Principalmente na área da teologia, eles têm a sua formação nas escolas gregorianas, né? Que, por sua vez, as escolas gregorianas pegam suas filosofias com os egípcios. E muitos pensadores cristãos que são bastante mencionados até no meio protestante, que é o Agostinho alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dele. E o que acontece? O grande perigo é que a gente acaba espiritualizando as escrituras. Eu acredito que talvez José tenha... Hipona, obrigado, Vitor. Agostinho de Hipona. Eu acredito que José deve ter assistido, não sei se algum aqui de vocês tenha assistido duas palestras que foi feita pelo marido de Mayara, que é Christian, acho que é assim o nome dele que pronuncia.
que eles são os dirigentes lá da escola de Madison, lá no Mato Grosso do Sul. E uma das coisas que ele muito me chamou a atenção foi isso. Ele menciona que o grande perigo nisso, quando a gente aceita o pensamento desses homens, como Agostinho de Hipona, é que nós acabamos racionalizando a ponto de mistificar ou espiritualizar as próprias escrituras. Passagens, né, como, por exemplo, Jesus andar por sobre as águas, ou, por exemplo, Jesus, ou Deus, né, ter feito Eva a partir da costela de Adão, e a gente acabar diminuindo a literalidade desse texto e, consequentemente, descrendo no poder de Deus que ele é capaz de fazer todas as coisas. Então, é o que eu quero chegar com isso, que o fato deles, de uma família bem ordenada, né, como já foi lido aqui citações, que anjos têm prazer em se demorar em lares assim, a influência que esse lar ele traz é uma atmosfera celestial. Quem já leu aqui sobre a vida de Enoque diz que esse patriarca, né, digamos assim, por onde ele passava, irmão, diz assim, que os inimigos se silenciavam pela atmosfera santa que ele trazia. Então, por isso que eu comparo a isso, né? Por isso que quando diz assim, uma família bem ordenada vale mais do que muitos sermões dados desde o púlpito em favor da verdade, porque é a atmosfera que eles trazem, que silenciam a acusação ou até mesmo a consciência incrédula do incrédulo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. Então, do mesmo modo, se você pegar, por exemplo, a vida de Jesus, você vai ver que muitas vezes Jesus nem precisava abrir a boca. Só a presença dele, né? O Espírito de Deus ali manifestado nele, silenciava a acusação dos fariseus. A irmã White diz que os fariseus, eles chegaram a reconhecer de fato que ele era o Filho de Deus, porém eles eram orgulhosos demais para se confessarem seus discípulos. Então, do mesmo modo acontece exatamente assim, penso eu, né? Com famílias bem ordenadas na verdade. Porque o que elas trazem consigo é a presença de Cristo. Então, não é nem necessário nem abrir a boca. Só pela a vida em conformidade com as Santas Escrituras já é uma influência carregada de um sermão não falado, né? Digamos assim. Essa é a minha contribuição. Muito bons os comentários de vocês, muito bem. Enquanto vocês falavam, eu lembrei, hoje eu estava estudando uma parte de Romanos, na verdade, com o livro Como Exercer Fé, do Jones, e eu estava em Romanos, porque ele estava citando Romanos 3, e eu fui ler os comentários de Ellen White, porque eu tenho uma Bíblia legada, então tem os comentários de Ellen White. Eu achei um texto sobre educação pela fé muito impactante, que tem a ver diretamente com o que acabamos de citar. E eu quero ler para vocês. A justificação pela fé em Cristo se manifestará na transformação do caráter. Então, eu quero fazer essa ligação com a transformação do caráter, porque essa família bem ordenada, esses cristãos que vivem essa vida realmente diferente, eles foram justificados e que agora tem a transformação do caráter. Então, é nesse sentido que eu quero ler esse texto aqui. A justificação pela fé em Cristo se manifestará na transformação do caráter. Para o mundo, aí entra aí a ligação com o que vocês estavam citando. Este é o sinal de veracidade das doutrinas que professamos. Olha isso. Para o mundo, este é o sinal da veracidade das doutrinas que professamos. A evidência diária de que somos uma igreja viva é vista no fato de praticarmos a palavra. Um testemunho vivo é manifestado ao mundo em uma ação cristã consistente. Esse testemunho declara ao mundo, olha só, eu achei bem impressionante esse texto. Esse testemunho declara ao mundo apóstata que há um povo que acredita que nossa segurança está em nos apegarmos à Bíblia. Agora a última parte.
Esse testemunho é uma distinção inconfundível diante da grande igreja apóstata, que aceita a sabedoria e a autoridade humanas em lugar da sabedoria e autoridade de Deus. Olha isso, que texto impressionante. Porque aqui está a comparação da justiça de Deus com a justiça humana. Porque a Babilônia, o sistema babilônico, é baseado em autossuficiência. Tanto que, quando vem esse nome de Babilônia, da Torre de Babel, eles estavam tentando fazer a torre, por quê? Porque eles estavam sendo autossuficientes e eles queriam, até Ellen White cita em Patriarcas, que eles queriam ver uma resposta, tentar encontrar as nuvens para encontrar uma resposta natural para o dilúvio. É assim uma coisa impressionante. Então, a Babilônia, o sistema babilônico eu consigo fazer, eu tenho essa autossuficiência. Já um povo, uma família bem ordenada, o que significa isso? Significa que ela deixou de si mesma, se esvaziou e então recebeu a justiça de Cristo e agora ela tem uma transformação no caráter. É disso aqui que está tratando o lar adventista. E por que eu estou citando isso? Porque eu sempre quero trazer os nossos temas relacionados com a justificação pela fé, que é a base. Porque essa transformação de caráter que nós estamos falando, a ponto de ser manifestada no nosso dia a dia, não é possível se eu não entendo a justificação pela fé. E eu acho que a gente, como povo, ainda a gente conhece muito pouco, que a gente deveria estar atento a isso. Porque nós, de fato, não iremos conseguir ter uma família bem ordenada, tudo isso que estamos falando, sem entender que eu não consigo fazer isso de mim mesma e que eu vou ser frustrada se eu não entender que Deus, pela fé, vai operar em mim para que isso seja uma realidade, né? Vitor, pode comentar? Boa noite, irmãos. Feliz sábado para vocês. Eu estive lendo o livro essa semana e acompanhando um pouco dos comentários dos irmãos aí, me veio à mente a real situação no contexto dos casamentos, né? Principalmente no meio da fama, está muito banalizada a questão dos casamentos. As pessoas têm uma ideia muito deturpada do que é o relacionamento matrimonial, conjugal, né? Do que é o matrimônio. E nesse aspecto, eu fiquei lembrando aqui da obra do terceiro Elias, né? Qual era a obra do Elias? Era restaurar as famílias, né? Restaurar os lares. E nesse contexto aqui de uma influência, pesa sobre nós essa responsabilidade de transmitirmos para o mundo e dentro da nossa igreja também. O que de fato o que significa realmente a palavra lar, né? Família, matrimônio, casamento. Porque hoje está muito banalizado, inclusive dentro da nossa igreja, irmãos. Vejo situações hoje no qual é desesperadora. Pessoas que não têm discernimento, não têm noção do que é um relacionamento conjugal. As responsabilidades que exerce que tem sobre o marido, recai sobre o marido, assim como as responsabilidades que recai sobre a esposa, sobre os filhos, principalmente nesse papel da mensagem da justificação pela fé e a pregação também dessa mensagem, né? Então, realmente a gente precisa lembrar desses pontos, que nós precisamos refletir o caráter de Cristo na nossa família e o nosso testemunho vivo, a nossa família pregar realmente para o mundo afora, que o que a mídia prega sobre o casamento não é um fato. A realidade sobre o casamento é muito mais ampla, muito mais profunda e é uma bênção, né? Deus instituiu o matrimônio como uma bênção para o ser humano, né? E está muito deturpado hoje. A gente precisa estender esse estandarte da verdade aí para o mundo afora. Muito bom o comentário. Eu estava lembrando, tem um texto que eu gosto muito que fala assim, que mais ou menos, eu vou parafrasear, que
que as características varonis do homem e as características feminis da mulher representa ou faz parte, revela o caráter de Cristo. E quando eu li esse texto, dentro do contexto, por exemplo, do feminismo, de papel do homem e da mulher, eu fiquei pensando sobre isso, porque é uma frase bem impactante para mim. Então, tanto as características varonis como as feminis, elas revelam os aspectos do caráter de Deus. E isso é muito claro quando a gente começa a estudar as características do caráter de Deus, que de fato a justiça dele é exatamente o seu caráter, né? A gente vê que as características varonis, elas têm muito que ver com os atributos do caráter de Deus, que são mais fortes e mais não comunicáveis, como, por exemplo, onisciência, onipresença, que é algo que chama muita atenção, que era isso que Satanás queria, né? Porque Satanás não queria, Satanás queria uma parte do caráter de Deus, só que ele queria os atributos não comunicáveis. E o que a gente precisa querer são os atributos comunicáveis. Mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Por quê? Quando a gente tem uma visão errada do casamento, como o Victor citou, como todos nós aqui compreendemos, da função do homem, da mulher e tudo, o que a gente está fazendo é uma deturpação do caráter de Deus. Porque as características que o homem deve manifestar em um casamento e a mulher deve manifestar, cada um revela uma parte do caráter de Deus. Os aspectos mais femininos revelam aspectos mais amorosos do caráter de Deus, mais eu gosto de pensar na natureza, por exemplo, representa mais a parte das flores, da leveza, do bem, tudo isso. Só que também na natureza existe, por exemplo, você olha para montanhas altas, árvores altas, olha para animais poderosos. Então, a gente vê que as características dadas para o homem e para a mulher dentro do casamento, e a gente vê em Efésios falando sobre essa representação de Cristo e a igreja. Carlos, mas é isso mesmo. A parte do caráter voltado para o homem é mais dessa parte da que graça, de características mais de onisciência, onipresença, coisas assim, mais da parte do leão, né? Que em Jesus está o leão e o cordeiro, e a parte mais feminina é isso. Então, a gente vê que isso é uma tentativa de demonstrar ao mundo uma diferença no caráter de Deus, uma mudança no caráter de Deus, uma falta de representação adequada do caráter de Deus. Então, assim, por isso que a família é tão atacada. E também tem a representação, né, de que Deus está acima, o homem, a mulher e o filho também ali obedecendo, né? Então, isso tem uma representação também espiritual diretamente. A gente sabe disso por causa de Efésios, só que eu vejo que a gente ainda não está tão atento a isso. Porque quando eu, como mulher, estou tentando viver algo com características que não foram indicadas para mim, eu estou como se eu estivesse realmente mudando o caráter de Deus. Eu estou mal representando o caráter de Deus. Porque os dois se encaixam com características diferentes dos aspectos do caráter de Deus. Então, espero que vocês tenham entendido a minha linha de raciocínio. Ficou claro, gente? Deixa eu ver quem que levantou a mão. Alisson, pode comentar e depois eu passo para os outros. Eu acho que o irmão pare e se situe se ele levantou primeiro do que eu. Não, desculpa aí. Tem o nome aqui, eu acho que. Eu não sei qual é o nome do Esse irmão. nome. Irmão. Tá aparecendo assim pra mim. Eu esqueci Desculpa aí, o viu? nome dele. Irmão, que tá. Como que é? Deixa eu ver. Eu não sei. Quem que tá com a mão levantada além do Carlos?
Pode comentar, irmão. Você que tá com a camisa azul, porque a gente não tá conseguindo entender seu nome. Tá o nome Paris, É, boa noite. Meu nome é Alessandro. Então, irmãos, vocês estão falando aí sobre a questão da influência, né, da família, do lar. E, no caso, esse assunto nos traz duas realidades. Primeiro, vocês estão se referindo à influência no lar quando a família toda é adventista? Ou quando, por exemplo, tem a situação que só você é adventista. Aí nós temos duas realidades, né? Porque aí você tem que influenciar no lar e também tem que influenciar no lado de fora. E não é uma tarefa fácil, né? Nós adventistas, né? Nós percebemos o seguinte, que as pessoas lá de fora estão de olho em nós. E você imagina, então, quando você é o único adventista da família, aí que a coisa se estreita mais ainda. Pensei. É exatamente isso, né, Carlos? Não existe justificação pela fé, fé sem o reclamar as promessas da palavra de Deus. Está baseado exatamente nisso a fé, né? Acreditar que o Senhor fará aquilo que ele disse que fará e depender inteiramente da palavra para fazer isso, né? Eu estava pensando essa semana o porquê, né, que ainda nesse contexto que o Carlos estava falando, de que todo mundo já comentou também, por que parece tão difícil, muitas vezes, algo, ou então porque talvez haja uma tentativa de fazer as coisas, as reformas, mas que isso às vezes não acontece. Porque a gente está tentando fazer algo na sua sequência errada. Estava conversando com um amigo meu sobre 1888, eu fiz uma pergunta para ele, porque ele estuda esse assunto em um outro contexto, né? E aí ele falou algo assim interessante, eu quero comentar com vocês, que é algo que eu sei que vocês sabem, mas que precisa ser fortalecido na mente. O grande problema é que às vezes a gente está tentando fazer as boas obras sem ter recebido a Jesus primeiro. A mensagem do terceiro anjo, primeiro você recebe a Jesus. Primeiro você é justificado. Primeiro você recebe a justiça de Cristo. As reformas, elas vão aparecer naturalmente, porque ele é fruto. Então, se a planta ela está, se as folhas, se os galhos estão de fato na videira, essa vida dessa videira vai passar para os galhos e ela vai dar fruto de certeza, não é dúvida. Então, o que eu quero que vocês raciocinem, se eu estou tentando gerar fruto e não está dando certo, eu tenho que questionar o nascimento. Aquele nascimento, o novo nascimento que Jesus falou para... Esqueci agora. Como que é o nome, gente? Esqueci. Estava tão concentrada. Nicodemos? Quem? Nicodemos? Isso, Nicodemos. Ainda bem. Aquele novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. Por quê? Eu acho que é interessante isso, porque é igual quando a borboleta ela sai do casulo. Não tem como ela voltar atrás mais. Porque não foi só uma mudança assim, mais ou menos. Foi uma transformação. Então, se eu estou tentando fazer com que o meu lar seja uma bênção e ele não está sendo, o meu problema está que eu não nasci de novo. Isso é duro. Isso é difícil. Só que essa é a nossa realidade. Inclusive, eu quero indicar uma coisa para vocês, que chegou até a mim há um tempo e agora eu comecei a ouvir em áudio.
tem um livro chamado O que Farei para Herdar a Vida Eterna. É um livro que é bem indicado pela Carol, do canal Lembra-te, que eu acho que muitos de vocês conhecem. E eu sei que tem um livro físico, mas eu nunca tinha comprado. Mas recentemente eu encontrei no YouTube ele gravado em audiobook. E eu achei assim maravilhoso, estou começando a ouvir. E eu só estou indicando para vocês, mesmo sem ter terminado o livro, porque eu tenho convicção de que ele de fato ensina os corretos sobre a justiça de Cristo, sobre a justificação pela fé. Eu indico bastante que vocês leiam esse livro, de todas as referências que eu já tive, Como Herdar a Vida Eterna. E fala exatamente sobre isso, sobre esse processo de transformação, de questionamento. Peraí, poxa, se eu não estou manifestando o caráter de Jesus, se eu tenho que fazer tanto esforço assim, e veja, leitores, eu não estou dizendo que a caminhada não existe uma cooperação, que está muito claro na palavra também. A gente estudou aqui no Clube de Leitura o livro Fé e Obras, a gente viu vários textos comparados. O que eu estou dizendo é que se eu estou tentando tanto e isso não está fluindo, eu tenho que questionar se eu nasci de novo ou não. Ou seja, talvez eu tenha que olhar lá para trás e buscar receber a Jesus de verdade para que isso seja uma realidade na minha vida, para que esse novo nascimento seja de fato. Eu mesmo tenho questionado isso. Estudando sobre educação pela fé, a gente estudou aqui muita coisa. Eu sei que muitos de vocês estão estudando muito isso. E é um assunto que precisa estar, porque não é algo separado, é uma consequência. Eu não vou guardar os mandamentos de Deus pelas minhas próprias forças se eu não receber essa nova vida em Jesus. Essas reformas não irão aparecer na minha vida, porque isso é resultado. Tem que ser um resultado de um coração reformado, de um coração que realmente foi regenerado. Porque tentar fazer isso só por fazer, por provar que eu tenho que ter uma família bem ordenada, isso pode se tornar algo bem problemático. Ainda aqui comentando em Romanos, para passar a palavra para o Neidiel e para o Alisson, diz assim: este tema, sobre aquele texto que eu estava lendo antes, é tão vagamente compreendido que milhares e milhares de pessoas que alegam ser filhos de Deus são, na verdade, filhos do maligno, porque dependem de suas próprias obras. Deus sempre exigiu boas obras, a lei as exige, mas devido ao homem ter se colocado em uma situação de pecado, onde suas obras não tinham valor, somente a justiça de Cristo pode servir. Cristo pode salvar plenamente, pois ele vive sempre para interceder por nós. Todo o que é possível ao homem fazer por sua própria salvação é aceitar o convite. E aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Apocalipse 22, 17. Não há pecado que o homem possa cometer que não tenha sido pago no Calvário. Dessa forma, a cruz oferece continuamente ao pecador, em fervorosos apelos, uma expiação completa. Mensagem Escolhidas 1, 343. Então, eu quis destacar isso aqui para vocês, porque se a gente não entender a sequência do que acontece na nossa vida, eu acredito que buscar colocar em prática o que a gente está aprendendo sobre o lar adventista não vai ter efeito duradouro. Vou deixar vocês comentarem, mas tem ainda vários assuntos para a gente comentar aqui, leitores. Um deles é sobre a alegria, a manifestação de rostos radiantes e o terrível texto que Ellen White falou, que tem cristãos que vai comentar com os outros vizinhos as suas dificuldades, mas que deveria estar em casa e orar pelos seus defeitos de caráter. E eu quero ler depois esse texto. Neidielson, pode comentar? Depois o Alisson. Eu acho que era o Alisson primeiro, não? Aqui na lista aqui. Não, mas pode comentar. Pode comentar e depois a gente segue. Então tá bom. Eu queria fazer
um breve comentário ainda sobre esses tópicos aí, né, que a gente comentou no começo, porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, lá fala assim, ó, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e